Olá, queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Eu sou evangelista Patrícia, estou aqui para trazer mais uma palavra. Deus possa nos abençoar nessa tarde maravilhosa. Eu quero estar trazendo para vocês aí no capítulo 15 de Êxodo e quero ver até onde eu vou chegar. Eu pretendo chegar até o capítulo 18, tá? Eu quero estar colocando para vocês aí. Foi muito importante mesmo esse momento aí de Moisés, né? Quantas pessoas não passaram no Enem e comemoraram? Quantas pessoas tiraram carteira e comemoraram, fizeram festa? E eles tinham ganhado uma batalha contra o povo mais respeitado da terra, porque eles prenderam, escravizaram o povo mais importante da terra, que era o povo, os israelitas. E Moisés ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele ele fez um cântico. E esse cântico contava, e ele foi narrando o acontecimento, quando ele falou assim: olha, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é o Senhor. Ele lançou no mar os seus cavaleiros, lançou no mar os carros de guerra, o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram como pedra que desceram ao fundo. O Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os seus adversários, enviaste o teu furor flamejante, que consumiu com palha, pelo forte sopro das suas narinas, as águas se amontoaram, né, que separaram, porque eles passaram ali. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. Olha, gente, que incrível. As águas turbulentas firmaram como muralhas, congelaram-se no coração do mar, e o inimigo se gloriava. E eu os perseguirei e os alcançarei, né? Falando, agora eu vou perseguir. Dividirei os despojos deles e os devorarei com espada nas mãos e os destruirei. Mas enviaste o teu povo e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Glória a Deus. Essa é a canção de Moisés no capítulo 15, né? E se você ler aqui, você vai ver o restante do cântico de Moisés. E Miriam, quando viu Moisés cantando, ela pegou no versículo 20, ela pegou ela era uma profetisa, irmã de Arão e irmã de Moisés, pegou o tamborim e saiu tocando também, todas as mulheres acompanhando Miriam, tocando o tamborim, elas dançando, e Miriam respondia: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o povo fez uma festança, o povo estava muito alegre, e muitas vezes isso acontece conosco, a gente está naquela alegria, numa alegria maravilhosa. Eu lembro que uma vez, um dia, eles fizeram uma festa maravilhosa, comemorando o aniversário de uma pessoa, foi uma festa, comemoraram, quando foi no outro dia, o esposo dessa pessoa morreu. Um dia de alegria, um dia de tristeza. Agora nós estamos num momento alegre, porque a alegria do Senhor, a nossa força,
E é muito gostoso quando nós comemoramos o aniversário de alguém. É sinal que quando nós comemoramos o aniversário de alguém, é sinal que até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor triunfou e triunfa gloriosamente sobre as nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado. Glória a Deus. E eles fizeram aquele festão e narrando a história, quando eles saíram lá do Egito e tudo. E depois Moisés conduziu os israelitas, né? Os israelitas desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Chegaram a Mara, mas eles não puderam beber a água de Mara, porque eram águas amargas. Por isso que esse lugar se chamava Mara, porque as águas ali eram amargas. E o povo, gente, depois daquela vitoriosa guerra que eles venceram, o Senhor pelejou por eles, grandes milagres aconteceram, por causa dessas águas amargas aqui em Mara, o povo começou a murmurar. Dizendo: que beberemos? Aí Moisés foi e clamou ao Senhor, e Deus lhe mostrou um arbusto ou um tronco, né? Ele lançou na água e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor, e eles puderam tomar essa água. O povo murmurou. Nós devemos saber que murmuração é pecado. Quando eu aprendi que murmuração é pecado, eu pedi ao Senhor que quando eu estivesse no momento da adversidade, para não me deixar murmurar. Porque o que atrapalha o povo de Deus, o que atrapalha o servo de Deus é a murmuração. E aí, depois que o povo murmurou, Moisés clamou ao Senhor, Deus tornou as águas amargas em água doce, água potável, e eles tomaram. E Deus ali deu ordenanças e os colocou à prova. Deus ali deu para eles ordenanças e os colocou à prova, dizendo-lhe: se vocês derem atenção ao Senhor seu Deus e fizerem o que lhe aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Senhor quem cura. Deus deu aquela ordenança ali, falou: vocês me obedeçam. Aí eles foram caminhando, chegaram até Elim. Chegando até a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Eles chegaram ali, aquele oásis, né? 12 fontes de água e 70 palmeiras. Toda a comunidade de Israel partiu para Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que eles saíram do Egito, mais ou menos 15 dias, né? E no deserto, toda a comunidade de Israel começou a murmurar de novo, reclamar de novo. Reclamaram, disseram os israelitas: olha para vocês verem, eles estavam num lugar onde tinham 12 fontes, 70 palmeiras, e eles reclamaram a Moisés e a Arão. Disseram os israelitas: quem me dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha para vocês verem, gente, quantas vezes já fiz isso. Eu fico... É vergonhoso. Quantas bênçãos que o Senhor deu para nós, quantas maravilhas o Senhor tem feito em nossas vidas. Só de nós estarmos vivos, aqui é um motivo de nós gloriarmos ao Senhor. Muitas vezes a gente pede a morte. Eu falei com Deus: Deus, eu não quero pedir mais a morte, mesmo passando por adversidade. Porque nós passamos por um momento de bonança, por um momento de triunfo, por um momento de luta, por um momento de adversidade, por um momento de tristeza.
mas nós não podemos deixar de glorificar ao Deus vivo Todo-Poderoso. E eles começaram a falar, gente, que eles poderiam ter morrido no Egito, porque lá eles tinham comiam pão à vontade e comiam carne à vontade. E aí agora nós vamos morrer de fome, todo mundo aqui. Porém, Moisés falou com Deus assim, o Senhor falou com Moisés assim, eu lhes farei chover pão do céu. O pão que Deus falou que ia chover do céu, já estava tipificando para Cristo, Senhor Jesus, que Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar espiritualmente. Esse vazio que muitas vezes você sente, você está precisando de alimentar-se desse pão vivo. Jesus é o pão da vida e nós devemos nos alimentar dele. E o povo saiu a recolher diariamente a porção necessária para aquele dia. E com isso, o maná caiu do céu. Com isso, eles foram colocados às provas. O povo foi colocado à prova com a instrução. Falando assim, vocês vão comer pão, vão comer o pão que caiu do céu, o maná, né? Era semelhante a uma semente de coentro. Vocês vão comer durante 6 dias, mas no sexto dia vocês vão recolher para sábado, porque no sábado vocês vão descansar. Assim eles falaram, né? Ao entardecer, que era para eles fazer essas coisas, e o povo não obedeceu. O povo não. Teve gente que o pessoal falou que alguns obedeceram, outros pegaram e guardaram. Aquele que guardou no outro dia virou bicho. Outros saíram para recolher, não acharam nada, porque Deus falou que no sábado era dia deles descansar. E eles falaram, aí Deus falou, ninguém guarda nada, não deve guardar nada. Todavia, eles não deram atenção para Moisés e guardaram. E aí virou bicho, aí eles tomaram jeito, né, de obedecer. E como eu falei com vocês, no sexto dia, cada pessoa e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhe explicou. Foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será o dia de descanso, sábado. Então eles tinham que guardar o maná para comer no sábado. E eles guardaram até da manhã seguinte, como Moisés ordenou, e não cheirou mal e nem criou bicho. Olha como que Deus é tremendo. E Moisés pôs... durante 6 dias vocês podem recolher, mas no 7º dia, o sábado, não acharão. Apesar disso, igual eu falei com vocês, muitos saíram para procurar e não acharam. O povo de Israel chamou, o que eu falei com vocês, chamou de maná. Maná é o pão que desceu do céu. Maná tipifica aponta para o Novo Testamento, que Jesus é o pão da vida. Quero falar mais com vocês, né? E disse-lhe o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná, escuta só, um jarro de maná, e que o guardem para as futuras gerações. Gente, agora vocês vão guardar. Olha que Deus é incrível, né? Vocês não podiam guardar para comer no outro dia, que virava bicho. No sexto dia vocês iam guardar para sábado. E depois Deus mandou, e não deu bicho nem cheirou mal, mas iam guardar um jarro com maná para contar para gerações aquele grande testemunho, aquele motivo, né? Porque daquele maná no deserto. Que Deus é esse, né? Deus aqui está mostrando que ele controla tudo. E eles foram e guardaram para mostrar assim, olha, para que vejam o pão que lhes dei no deserto quando os tirei do Egito. Muitas vezes passar pelo deserto é passar por luta. Passando pelo deserto, Deus está conosco e Deus não nos deixa faltar. Deus nos alimenta o tempo todo. Vamos fazer como Jó, né? Jó, ele mesmo em meia aflição, mesmo em meia luta, ele não deixava de louvar o Senhor, glorificava ao Senhor. Aí, em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas
da aliança para ali ser guardado, porque Moisés já tinha subido um monte, voltado, porque ele tinha quebrado as tábuas lá na época lá que eles fizeram aquele bezerro de ouro. Aí então ele pegou as tábuas e o maná e guardou. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, porque eles rodaram o maná, eles rodaram o deserto durante 40 anos. Eu esqueci de falar com você aqui que o Senhor, com vocês, que o Senhor também enviou cordonize, mas Deus não mandou guardar cordonize, porque cordonize foi o povo que pediu, tá? Então não tinha Deus enviou cordonizes, pássaros, né? Mas não mandou guardar. Ele simplesmente mandou guardar um jarro com maná do céu, para lembrar, para contar para gerações que o Senhor Deus havia alimentado-os no deserto quando eles saíram do Egito. E, gente, aí eles tiveram já a segunda comemoração. Primeiro foi em Mara, depois foi entre deixa eu olhar aqui, entre Elim, né? Perto de Elim e entre o Sinai. E toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, porque a manifestação da presença de Deus estava naquela nuvem lá, e eles começaram a queixar. Terceira murmuração. Acamparam-se em Refidim, mas lá não havia água para beber. De novo, água. E por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: nós queremos água para beber. E ele respondeu: por que vocês se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, e reclamou sempre assim, sabe? As pessoas, tem gente que ama voltar com o passado, né? Sempre lembra o passado. Nós precisamos parar de lembrar do passado. Por que você nos tirou do Egito para matar-nos de sede aos nossos filhos e o nosso rebanho? Então Moisés clamou ao Senhor e ele falou: Senhor, que farei com esse povo? Eles querem me apedrejar. Respondeu-lhe Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vai adiante deles, e eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela saia água para o povo. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Miribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova pela terceira vez. O Senhor está entre nós ou não? Lógico, é evidente que o Senhor está entre nós. Aí o povo para de reclamar. Gente, os amalequitas, eles eram primos dos israelitas. E os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim, que eles estavam em Refidim. E Moisés escolhe Josué, né, ou Oséias, para estar sendo líder naquela luta contra os amalequitas. E ele falou assim: amanhã tomarei posição no alto da coluna com a vara de Deus em minhas mãos. Porque Deus mandou Moisés ficar com as mãos erguidas, né? Para eles ganhar a guerra. Eu faço muito isso, gente. Eu gosto muito de orar de mãos erguidas por causa dessa passagem aqui. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo ganhava a guerra. E o tempo todo. Mas nós sabemos que guerra dura muito tempo. Tinha hora que Moisés não estava aguentando de jeito nenhum. Moisés abaixava o braço e o povo israelita perdia a guerra. Quando Arão e Ur viram que eles estavam perdendo, que Moisés não estava mais aguentando ficar com o braço levantado, né? Porque é muito cansativo, né? Muito cansativo. Arão e Ur sentaram Moisés, colocaram Moisés em uma pedra, né? E sustentaram o Ur segurou de um lado e Arão segurou do outro. E aqueles dois
intercessores. Aqueles dois ajudaram Moisés, que era o sacerdote, que era o profeta daquele povo, a ficar de braços levantados, e assim os israelitas venceram os amalequitas. É o que eu quero colocar para vocês nesse momento. Que muitas vezes a gente prefere se levantar contra um líder espiritual do que ajudá-lo a interceder pelo povo, para ver qual direção ele deve tomar. Nós devemos zelar pelos nossos líderes. E Arão e Ur, ali nesse momento, eles zelaram, cuidaram, ajudaram a Moisés a estar com as mãos levantadas. Porque enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo ganhava a luta. E no final, a vitória foi dos israelitas. O que nós aprendemos? Aqui o povo não murmurou. Glorificado seja Deus. O que eu deixo no final para vocês, para mim, eu busquei isso. Porque quando meu filho estava quase perdendo a mão, eu chegava em casa, eu dobrava o meu joelho e falava: Deus, eu não quero murmurar, eu só quero glorificar o Senhor. Bendito seja Deus. Gente, porque é muito fácil servir a Deus na bonança, mas e na adversidade? Como que as pessoas sofriam naquela época, gente? Como as pessoas eram decapitadas, as pessoas eram queimadas vivas. E hoje a gente passa por luta e a gente quer deixar o Senhor e quer cair logo em murmuração. Por que possamos ajudar o nosso líder espiritual? Que possamos estar orando pelo nosso líder espiritual. Ore, não murmure, ore, tá? E eu quero louvar a Deus, eu quero agradecer a Deus. Eu sou a evangelista Patrícia, curta o meu canal, assista esse vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe e beijo no coração. Deus esteja com vocês.